O Palácio Tiradentes estava predestinado a entrar para a história bem antes de ser inaugurado, em 1926. O prédio tem 90 anos, mas a história começou lá atrás, em meados do século XVII, quando a Câmara da cidade do Rio de Janeiro comprou a área em frente ao convento Nossa Senhora do Carmo, onde hoje fica a Rua 1º de Março, para transformá-la em uma grande praça. E foi ali que a nova Casa da Câmara e Cadeia começou a ser construída em 1638. A antiga ficava no Morro do Castelo, que foi posto abaixo no século XX. Se nós imaginarmos, se nós pensarmos os principais momentos da nossa história da cidade do Rio de Janeiro, a vinda de Dom João, as condições e o crescimento do Rio de Janeiro com a vinda do príncipe regente, nós observaremos que nós estamos em local privilegiado, local em que se concentrou ao longo do tempo o poder legislativo da nossa cidade e posteriormente no Império e mais tarde na República, e também o poder executivo, caracterizando a verdadeira caixa de ressonância que ainda é o Rio de Janeiro para todo o Brasil. Aqui junto nós tínhamos o Morro do Castelo, que foi o berço da cidade, né? A cidade foi transferida por razões estratégicas em 1567 para o Morro do Castelo, porque da encosta os portugueses podiam avistar os índios tamoios ou os franceses que estavam aqui estabelecidos, né, com o projeto da França Antártica. E esse berço da cidade foi arrasado, derruído, demolido entre 1920 e 1922, com suas 404 casas e prédios, servindo para aterrar o futuro aeroporto Santos Dumont, o Parque do Flamengo até a Glória, a Urca, Urbanização Carioca, e a Lagoa. Com isso você ganha espaço e a cidade também teve um grande espaço, uma grande arena, em 1922 para comemorar o seu centenário de independência na esplanada do Castelo. Esse lugar no século XVII já começou a se construir a chamada Cadeia Velha, onde funcionou o Senado da Câmara, funcionou Cadeia e Senado da Câmara, o que era muito comum em quase todas as cidades da América Portuguesa, as cidades do Brasil colonial. Você tinha o poder legislativo e embaixo você tinha a cadeia. Não é à toa que Tiradentes foi preso exatamente neste local, onde era a cadeia. A Casa da Câmara e Cadeia Velha foram construídas por Francisco Monteiro, com projeto original do engenheiro militar José Fernandes Alpoim. Ali funcionou o antigo Tribunal da Relação, os Correios e a Tipografia Nacional, a Caixa Econômica e a Inspetoria de Higiene. Em 1808, alojou a criadagem da Casa Real. Quando nós olhamos no entorno, a gente reparar o poder do rei, o poder real, representado pelo Paço, pela Cadeia e pela Câmara dos Vereadores. Ao lado, a Igreja de São José, representando o poder religioso. Então nós temos aqui os dois grandes mecanismos de controle sobre as classes populares no período colonial. De um lado, o poder da Igreja, do outro lado, o poder do Estado. E esse entorno reúne simbolicamente representações desses dois poderes. Com a proclamação da independência, o prédio passou a abrigar a Assembleia Nacional Constituinte e, em 6 de maio de 1823, foi instalado o primeiro Congresso Legislativo Brasileiro. E aqui mesmo, esta Assembleia foi dissolvida em 1823 pelo mesmo Dom Pedro I. Observamos, e isso é muito interessante, que ele foi
Casa das Leis antes, como Câmara dos Vereadores. Posteriormente, foi a sede da Assembleia Nacional Constituinte, Casa das Leis mais tarde e Casa das Leis, agora no novo prédio, que é o prédio do século XX, da década de 20, e que abriga a Assembleia Legislativa. Em 1917, foi a velha Casa da Câmara e Cadeia que vieram abaixo para dar lugar ao Palácio Tiradentes. O projeto foi assinado pelos arquitetos Arquimedes Memória e Francisco Couchet. A obra começou em 1922 e custou 15.026 contos de réis. Uma coisa interessante é que já naquela época havia uma crítica feroz quanto ao superfaturamento das obras públicas federais. Então o presidente da Câmara, Arnolfo de Oliveira, exigiu a maior economia possível. Tanto que tudo aqui no Palácio é feito de concreto, tijolo e massa, que eram materiais baratos. Até as estátuas são de massa, toda essa estrutura de concreto e tijolo. E o que tem de arte, muita coisa foi doada pelos estados. Por exemplo, o próprio estado de São Paulo, que foi o maior doador, doou os móveis do plenário. Não é à toa que toda a decoração aqui é inspirada no café, exatamente por isso, eles foram os maiores doadores. Até Santa Catarina, que na época era um estado pobre, doou um sofá e 2 poltronas. Pra você ter uma ideia, aquelas estátuas lá na frente, cada uma teve um doador distinto. E no final o palácio saiu por um preço módico de 15.000 contos de réis, metade do que custou o Palácio Pedro Ernesto, 30.000 contos de réis. O palácio foi inaugurado em 6 de maio de 1926. A construção do novo palácio acompanhou o momento de transformação por que passava o país. O movimento político queria mostrar ao mundo um Brasil-nação. A proclamação da República, ela trazia implícita a ideia de modernização do Brasil. E para a elite republicana, modernizar naquele momento significava romper com o passado colonial, significava romper com o passado imperial, significava romper com a herança portuguesa. A Assembleia Nacional Constituinte de 1891, logo depois da proclamação da República, ela não funcionou aqui, mas imediatamente depois de promulgada a Constituição, o Poder Legislativo veio para esse espaço, que ainda não era o Palácio Tiradentes, e funcionou aqui até mais ou menos 1914. Por volta de 1914, se considerou que aqui não existia um bom estado, não estava em bom estado físico, material, para dar continuidade aos trabalhos legislativos, e a Câmara dos Deputados se mudou naquele momento para o Palácio Monroe, que fica ali na beirada da atual Cinelândia, né? Ficava ali, não existe mais o Palácio Monroe. Foi mais ou menos nesse momento, na verdade um pouquinho depois, né? Quando do investimento, da investida, né? de um novo momento de reurbanização do centro da cidade do Rio de Janeiro. Foi quando houve a construção da atual Avenida Rio Branco, a antiga Avenida Central, houve a mudança do porto, que era na Praça 15 para a Praça Mauá. Foi nesse momento um primeiro episódio de reurbanização da cidade, e depois, logo depois da Primeira Guerra Mundial, você tem um novo investimento na reurbanização do centro da cidade do Rio de Janeiro. E nessa investida de reurbanização resolveram então derrubar a Cadeia Velha. Nessas reformas urbanas se inserem as demolições de alguns dos morros que estavam profundamente ligados à história da cidade, como o Morro do Castelo, cuja demolição se concretiza, termina, no início dos anos 20, no mesmo momento em que estava se preparando as comemorações do centenário da independência brasileira, em 1922. Como era comum na época, todo grande evento, né, onde se buscava
uma repercussão internacional, era organizada uma grande exposição com representantes de inúmeras nações amigas, e o centenário da independência não foi diferente. Então foi um momento, para esse grande evento, que a cidade foi bastante modificada. A ideia era mostrar para o mundo a imagem do Brasil como um país moderno, a imagem do Brasil como um país que não devia nada à Europa. É nesse contexto que, em 1922, se inicia a construção do atual Palácio Tiradentes, que será inaugurado em 1926. Afinal de contas, para abrigar a Câmara de Deputados da República, nada mais interessante do que um prédio moderno, um prédio que representasse as transformações pelas quais o Brasil estava passando, que transmitisse para o mundo uma imagem desse novo Brasil bastante diferente daquilo que era identificado com o atraso, o passado colonial, a monarquia, a escravidão. Estávamos no último governo da República Oligárquica, o último que antecede aos 15 anos do período Vargas. As modificações eram muitas. Havia um grande crescimento urbano, o Brasil tinha feito grandes progressos em termos de educação, de saúde, algumas indústrias já eram bastante importantes, o volume do comércio também, havia uma classe média em formação. Enfim, o Brasil já era um país com uma cara bem distinta daquela que precedeu, por exemplo, imediatamente a proclamação da República. Em 1923 tinha surgido o rádio no Brasil. Então, isso tinha, de certo modo, introduzido a mídia moderna, que continuaria em transformação contínua até o aparecimento da televisão depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a cultura reflete todas essas modificações que surgem. Por exemplo, um setor que tem um grande desenvolvimento é da cultura popular. A cultura de massas, vamos dizer, por causa do rádio, futuramente por causa da televisão, mas também por causa das revistas, as mais diferentes, e também por causa do teatro popular e de outros tipos de diversão, as cervejarias, as casas de espetáculos as mais variadas, os teatros de revista, enfim, a cidade e o Brasil passam um período de grande efervescência. E, como uma espécie assim, de matéria-prima para todos os espetáculos, a música popular. No final, exatamente por ocasião da inauguração e nos anos subsequentes do Parlamento Brasileiro, da Casa do Parlamento Brasileiro, o que se vê, por exemplo, é o surgimento de dois cartazes extraordinários. O compositor Senhor, que vai fixar o samba, e Noel Rosa, que está ainda começando a carreira. Noel Rosa, durante uma década, será o grande nome da canção popular brasileira. O cinema brasileiro também já vinha desde o começo do século XX, mas ele se firma nesta passagem dos anos 20 para os anos 30. É exatamente em 1930 que surge o primeiro filme sonoro brasileiro, que é o filme chamado Coisas Nossas, que é um filme dirigido ainda por um empreendedor norte-americano, é um diretor e produtor, mas com artistas brasileiros, com canções do Noel Rosa, inclusive Coisas Nossas, que é a canção que dá título ao filme. Ia ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão e da palhoça, coisa nossa, coisa nossa. Então o Brasil, enfim, passa por todo esse processo de mudança, mas também de um ponto de vista político e social também, porque se solicita, de certo modo, que se olhe mais pelo trabalhador, está surgindo uma classe proletária. O Brasil tinha camponeses e muito poucos operários, mas já havia, por volta de 1930, um pouco antes disso, uma quantidade de trabalhadores urbanos
e rurais que se organizavam numa quantidade muito grande. Então, isso exercia uma pressão para que se dessem leis trabalhistas, que se organizasse melhor a sociedade em bases dos interesses da classe dos trabalhadores. E esse conflito também pesava muito na ordem política como um todo e nos acontecimentos. Em 1926, o Brasil tinha passado por uma quantidade enorme de tentativas de golpes e revoltas militares. E em 1930 acontecerá uma revolta de caráter político-militar que está no rol dos acontecimentos dessas outras que, enfim, estão no entorno de 1926. De certa forma, nós já até podemos dizer que, paralelamente a esse ambiente intelectual e político, né, você também tem uma afirmação, principalmente nos anos 20, mas que não se inicia nos anos 20, mas nos anos 20 do século XX, uma afirmação também de uma especificidade da cultura brasileira e do pertencimento brasileiro em relação ao conjunto das nações. Isso não é contraditório, porque se de um lado tinha, desde o início do século, muita gente dizia, para nós sermos civilizados, nós temos que falar francês, nós temos que ter estátuas, né, lembrando a antiguidade clássica no passeio público, que foram colocadas no início do século XX. Por outro lado, nos anos 20 anos depois, se falava que, bom, na verdade, para sermos civilizados, nós temos que mostrar ao mundo que nós temos de específico que é brasileiro. Esse é o momento do modernismo brasileiro, do modernismo nacional. Não é contraditório, porque os dois, de alguma maneira, são dois tipos de pensamento que querem se inserir no conceito das nações, só que uma diz, para sermos civilizados, nós imitamos o conjunto das nações. O outro diz, para sermos civilizados, nós temos que afirmar a nossa identidade, a nossa especificidade. Este é o modernismo que, de alguma maneira, se alastrou pelo país nas artes visuais, na literatura, nas artes em geral, mas também no pensamento intelectual como um todo, né? Não é à toa que, nesse momento, começa a haver, no início dos anos 20, uma certa inquietação em relação a esta Primeira República, a esta República vigente nesse momento histórico. Essa inquietação levou à criação e à ação de alguns movimentos sociais no sentido de propor algum tipo maior centralização e maior intervenção do Estado para algumas ações no que eles entendiam na época de melhorar e civilizar esse país. Por exemplo, né, os modernistas, como eu já disse, estão propondo uma reflexão sobre o que é o Brasil, o que é o brasileiro, né? Nessa mesma esfera, no plano da educação, por exemplo, você tem um conjunto de professores, educadores e intelectuais que estão propondo a reforma da escola no Brasil, que na verdade estão propondo a formação pela primeira vez na história brasileira de um sistema de educação nacional. Para isso, eles estavam falando, tem que ter um Estado para criar normas que possam, de alguma forma, ser normas mais gerais para o Brasil. Estão propondo uma certa centralização. Os sanitaristas, os chamados higienistas, estão nesse momento falando, olha, para a gente tirar esse povo dessa miséria que jaz pelo país afora, pelo sertão afora, pelo interior, é preciso ter uma intervenção do Estado para que a gente possa levar saúde e saneamento para o conjunto da população brasileira. Mais uma vez estão jogando no moinho da centralização e da intervenção estatal. O próprio movimento operário, nesse momento crescente nos anos 20, também está batendo nas portas, está dizendo, queremos direitos sociais para todos os trabalhadores, naquele caso, pelo menos os trabalhadores urbanos, né? E estão agindo para isso. A Igreja Católica também estava se movimentando no sentido de recuperar a força que ela perdeu com a separação da Igreja e do Estado no início da República. E nos anos 20 ela está agindo para isso, né? Podemos pensar talvez o mais famoso e reconhecido movimento dos anos 20, que é o movimento dos tenentes, que é o movimento tenentista, o movimento dos militares, que também está
se movimentando no sentido de propor que aquela república, a República do Café com Leite, a República dos Paulistas e dos Mineiros, não dão conta do conjunto das possibilidades do bem-estar da nação. E por isso, então, eles estão propondo fortemente, esse sim, fortemente um Estado centralizado. Então, esses anos 20, que é o momento em que esse palácio é construído, em 1926, também são anos de crise da Primeira República, são anos de crise daquela República, né? E nesse sentido a gente pode dizer que os anos 20 estão, de alguma maneira, apontando e apostando para as transformações que vão ocorrer nos anos 30. Ao longo dos seus 90 anos de existência, o Palácio Tiradentes ele testemunhou transformações extremamente importantes na história do Brasil e na história do Estado do Rio de Janeiro, sendo o palco de discussões que levaram, por exemplo, a algumas constituições federais e as constituições estaduais. Em 1930, a República Velha chegou ao fim com um movimento armado que ficou conhecido como Revolução de 30. Em 1934, esse movimento se institucionaliza com a aprovação de uma Constituição que foi elaborada neste palácio. Em 1937, há a implantação da ditadura do Estado Novo, o Palácio Tiradentes deixa de exercer funções legislativas, mas volta a exercê-las a partir de 1945, quando, com a redemocratização do Brasil, ocorrem eleições para a Câmara de Deputados, que é uma Assembleia Constituinte que elaborará a Constituição de 1946. Essa Constituição Democrática de 46, ela conta com nomes bem conhecidos na nossa história, como o do sociólogo Gilberto Freire, o senhor Barbosa Lima Sobrinho, Aliomar Baleiro, Gustavo Capanema, entre outros. O Partido Comunista estava na legalidade e conseguiu eleger 14 deputados e um senador, que o senador era o Prestes, né, o Luiz Carlos Prestes. O grande intelectual da bancada era Jorge Amado. Tinha o Carlos Marighella, eleito pela Bahia, e pelo Distrito Federal, hoje aqui cidade do Rio de Janeiro, tinha meu pai, Maurício Grabois, João Amazonas, mas assim, era uma série era uma bancada bem significativa e muito atuante na Assembleia. Uma Constituição que restabelecesse o que efetivamente o Estado Novo havia retirado. Todos são iguais perante a lei, você tem livres associações, liberdade de expressão, de crença, a sua cartinha não é mais violada pelos correios, enfim. Há essa preocupação após o governo do Vargas. Essa Constituição, ela vigorou até 1967. Ela foi a Constituição de um dos momentos mais interessantes da história do Brasil republicano, que foi o interregno entre os dois períodos ditatoriais, entre 1945 e 1964. E foi um momento de grande efervescência política no país. E esta casa testemunhou esses debates como sede do Parlamento Federal, como sede da Câmara de Deputados. A partir de 1960, entre 1960 e 1975, esse prédio ele vai perder por algum tempo as suas funções legislativas, porque em 1960 a capital foi transferida para Brasília e o antigo Distrito Federal se transforma em Estado da Guanabara. E a sede do Poder Legislativo do Estado da Guanabara era o Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, atual sede da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Em 1975, quando esta casa volta a exercer funções legislativas, agora como sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, após a fusão, os debates em torno da Constituição do novo Estado aqui aconteceram e foi aqui que essa Constituição foi promulgada. Em 1960, com a transferência da capital para Brasília, o Rio de Janeiro, o antigo Distrito Federal, passa a ser o Estado da Guanabara. Só que esse Estado ele teve uma existência efêmera, ele dura 15 anos.
porque já na primeira metade dos anos 70 começa uma grande discussão sobre a possibilidade de fusão entre o Estado do Rio e o Estado da Guanabara. Quando a gente pensa nos hiatos que essa casa sofre em relação a seu papel tradicional desde o período colonial, nós podemos pensar no Estado Novo, fundamentalmente, antes do Estado Novo no período entre 30 e 1933, e depois a gente pode pensar nesse momento que vai de 63 até 1975. Por que ele volta a ser a casa que ela é hoje, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? Porque é nesse momento, no ano anterior, em 1974, que se decreta a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, se compõe um novo Estado, que é o atual Estado do Rio de Janeiro, e o atual Estado do Rio de Janeiro passa a ter uma Assembleia Legislativa composta para o Estado do Rio de Janeiro. E essa Assembleia Legislativa passa a funcionar aqui desde então, desde 1975 até os dias atuais. Durante o ano em que a Assembleia Constituinte Estadual se reunia, essas galerias estiveram bastante cheias, com inúmeros movimentos sociais defendendo os seus interesses. Por exemplo, naquele ano, houve intensas mobilizações dos estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que aqui estiveram presentes por inúmeras vezes, lotando essas galerias, reivindicando um percentual mínimo que atendesse aos interesses da universidade. Esse é um exemplo, mas outros movimentos sociais estiveram aqui representados, tentando levar aos deputados constituintes as suas demandas, as suas necessidades. Foi um outro grande momento da história dessa Casa Legislativa. Nós, no movimento estudantil, eu era diretor da AMES, ocupávamos essas galerias para tentar aprovar a lei de cotas para estudantes de escola pública. Isso era no final dos anos 90. Nós, no movimento estudantil, o movimento social, a CUT, MST, a OAB, estavam todos organizados contra as privatizações. As vigílias e as passeatas aconteciam aqui na escadaria da LERJ. Passamos uma semana praticamente morando aqui na escadaria. Já nos anos 2000, aqui em 2008, 2010, nós voltamos a essa casa, passamos a ocupá-la diariamente e aprovamos uma lei que reconhece o funk como cultura. Muito importante, aqui a gente aprendeu como participar e interagir com o poder legislativo, E a possibilidade de criar uma lei, que hoje em dia é a lei de cotas, que eu tenho certeza que faz muita diferença na vida de muita gente. Bom, minha lembrança mais antiga da LERJ, sempre ligada ao movimento estudantil, aos movimentos reivindicatórios, é de 88. Eu ainda morava em Porto Alegre, quando eu vim para a posse da União Nacional dos Estudantes, e a partir daí, um palco constante na minha vida. Eu posso citar aqui a luta pelo passe livre, em 1990-91, a luta contra a privatização da CSN, que nós tivemos alguns embates muito duros, a Bolsa de Valores era aqui ao lado e nós tínhamos diversos enfrentamentos na Bolsa de Valores e a polícia nos botava para correr, a gente corria aqui para a escadaria da LERJ, momentos marcantes na minha vida. As lutas também por melhorias no orçamento da UERJ, as greves que os professores realizaram no início do governo do segundo governo Brizola, em 1990-91, e não podíamos deixar de falar o Fora Collor, que foi um período muito marcante na vida de nós que fazíamos o movimento estudantil, o movimento popular na época, e que participamos inúmeras vezes. Então, nós temos uma lembrança muito viva do Palácio Tiradentes. Mas a história do Palácio Tiradentes não é feita só de glória. No dia 10 de dezembro de 1937, era implantado o Estado Novo, com o fechamento do Congresso e uma nova Constituição. 2 anos depois, em 1939, surgiu o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, com status de ministério e a função de censurar e regulamentar toda e qualquer atividade cultural e de informação. Rádio, jornal, revista, teatro e cinema. Nada passava sem a permissão dos censores do DIP. O Palácio Tiradentes ele teve diversas funções ligadas ao Executivo Federal.
algumas ligadas ao Ministério da Justiça, e também foi a sede do famoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, o órgão responsável pela construção da imagem de Vargas, o órgão encarregado de, usando uma expressão que nós historiadores gostamos, de formar as almas durante o período do Estado Novo. O DIP, ele se envolve nas grandes campanhas de Getúlio. Uma delas, por exemplo, nos últimos anos, quando vai se caminhando para o fim do Estado Novo, as campanhas referentes às ligações de Getúlio com os trabalhadores, a legislação nova, as atividades do Ministério do Trabalho. Então, a gente vê que as atividades do DIP em relação à divulgação da política trabalhista do governo se acentua. Então, o DIP também fica muito político, cada vez mais político. Ele era, evidentemente, um órgão político pela sua natureza, mas ele fica mais político, muda um pouco a direção dele. Então, ele atende de um lado a guerra, mas de outro também a política trabalhista do Getúlio. Só que o Brasil participa da guerra nesse instante e há uma pressão para liberar o regime. A situação é universalmente conhecida, todos sabem por quê. O Brasil de Getúlio está indo combater as ditaduras de direita na Europa, o fascismo, ou como se chamava na época, talvez com uma certa impropriedade, o nazifascismo. É isso que o Brasil foi combater. Enquanto que havia uma ditadura aqui. Essa é uma contradição que leva não só ao fim do Getúlio, mas também ao fim do DIP, de certo modo. Mas o fim do DIP se dá justamente quando as primeiras tropas começam a retornar da Itália, ou na iminência delas chegarem. O DIP viveu até 25 de maio seu período de desmoronamento completo. E a imprensa, nesse período, aproveitou para desancar o DIP, para falar de tudo que tinha acontecido durante a sua existência e falar mal dos seus dirigentes. O Lorival, que era um fascista. Olha, veja bem, mas o DIP, na verdade, não desapareceu. Ele deixou uma herança inconveniente, porque Getúlio, com uma penada, acabou com o DIP e também criou um outro órgão que o substituiu, mais magrinho, um órgão faquir, inicialmente, né? DNI, Departamento Nacional de Informação. Esse é que é o problema, que está aí o futuro Serviço Nacional de Informações nos coeiros. Não é? Então ele estava nascendo. O berço dele é o DNI. O DIP era considerado uma instituição controversa e o criador e comandante do DIP o era ainda mais. Lorival Fontes era uma figura interessante. Interessante no sentido de ser polêmico, porque também deixou uma memória bastante dividida entre aqueles que eram seus amigos, seus correligionários políticos, as pessoas que trabalhavam com ele e seus inimigos. Jovem ainda, adolescente, 14, 15 anos, ele tinha bastante simpatia, inclusive pelo socialismo. Com a Revolução de 30, ele começa a se aproximar de Vargas. Ainda no governo provisório, ele vai trabalhar como chefe de gabinete do Pedro Ernesto, que era o interventor do Distrito Federal, né? E o primeiro contato que ele tem com Vargas, ele já apresenta um projeto que ele tem, né, de um departamento de propaganda. Isso em 31, 32. Que vem a se transformar no DPDC, Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, em 34, que depois vira o DNP, em 38, né? E o DIP, em 39. Foi, vamos dizer assim, o homem de confiança de Getúlio no período mais crucial do DIP, que foi até 42. Ele retorna, em 51, na função de chefe da Casa Civil do segundo governo Vargas. E aí ele tenta apagar aquela memória, né, vamos dizer assim, que o ligava ao momento mais autoritário da ditadura. No final do governo Vargas, há uma questão bastante polêmica em torno de Lorival. Há quem diga que ele teria traído Vargas, teria se aproximado das hostes da UDN
e por isso teria sido eleito senador numa coligação de partidos em que a UDN fazia parte. O encontro comandado por Eisenhower põe fim ao namoro do Brasil com os ideais fascistas da Segunda Guerra Mundial. Nesse período que vai entre 1937 e 1945, eu acho que há que se ressaltar um evento muito importante do ponto de vista do impacto que ele teve para a sociedade brasileira e para o Estado brasileiro, para os rumos do Estado Novo, inclusive, que foi a terceira conferência de chanceleres, de ministros das Relações Exteriores de todos os países americanos. E esta conferência se deu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nesta casa. Muda os rumos do país, na verdade, muda os rumos de várias coisas pelo mundo afora. Porque nesta conferência, os países americanos declaram imediatamente, com exceção da Argentina e do Chile, declaram rompimento das relações diplomáticas com os países do eixo, primeiro com a Alemanha e com a Itália e depois com o Japão. Isso muda os rumos do Brasil, porque a partir desse momento, o governo brasileiro está incondicionalmente aliado à principal potência dita democrática do mundo, que eram os Estados Unidos. E nesse sentido não tinha volta, porque essa aliança com a potência democrática significava que o Brasil também, de alguma forma, no desfecho da guerra, deveria também se transformar num país democrático. Essa era uma questão para a situação. A Segunda Guerra Mundial não foi simplesmente uma batalha entre países com suas forças bélicas ou entre aquilo que se chamou de uma batalha entre países que queriam conquistar, imperialistas e coisas do gênero. Ela também foi uma batalha ideológica, era a batalha das democracias contra os fascismos. E nesse sentido, no momento que o Brasil se alinhou aos aliados, era necessário pensar na transformação futura para a democracia. E o governo do Estado Novo começa a se transformar ali. Vargas não caiu em 45, o Vargas começa a transformar o Estado Novo em 1942. Não é à toa que a partir de 1942 começa a chamar mais os trabalhadores para próximo de si. Começa o ministro do Trabalho, aliás, o Ministério do Trabalho foi uma invenção da era Vargas, o ministro do Trabalho vai para o rádio para falar para as multidões. No rádio, um rádio que estava começando a se tornar um meio de comunicação poderoso e pujante, o ministro do Trabalho vai para o rádio para tentar ganhar os trabalhadores para o Estado Novo, ganhar os trabalhadores para o Vargas e para o varguismo. Esse é um momento importante. Então, para finalizar, é importante de reconhecer que esse local, esse espaço, durante esse período que não foi um espaço legislativo, foi sede do Departamento de Imprensa e Propaganda do DIP e também viveu, nesse momento, a terceira conferência dos chanceleres, que muda os rumos do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Porque esse momento em que o Brasil se alinha aos Estados Unidos e aos aliados dos Estados Unidos é também um início de uma forte presença norte-americana no Brasil. Podemos dizer que esse é um momento do início da americanização da sociedade brasileira a partir da guerra, a partir de 1952. Com o fim da guerra e do Estado Novo, o Brasil começa a respirar novos ares. O processo de democratização é inevitável. Após o governo Dutra, Getúlio é eleito e volta à presidência nos braços do povo. Regenera a política estatal voltada para o desenvolvimento, mas não consegue se desvencilhar do seu perfil populista. Por isso, encontra forte resistência na Câmara. Das tribunas do Palácio Tiradentes, Vargas é atacado ferozmente pelo deputado e jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa. Existem características próprias do varguismo que formam um grande laço político entre o governo e a classe trabalhadora. E esses movimentos, com o tempo, foram se organizando e se tornando mais estruturados, o que causa um certo desconforto nos setores mais conservadores da política nacional. Tá? Esses setores conservadores
eles são muito bem representados pelo então deputado Carlos Lacerda, que é um grande jornalista, bastante articulado e que era o grande opositor de Vargas. O que fragiliza realmente o governo Vargas nesse momento é a questão do atentado da Rua Toneleiro, onde Carlos Lacerda sai ferido e o coronel Rubens Vaz é morto. A oposição ela consegue manipular muito bem esse fato a ponto de deixar o governo bastante desestabilizado, tá? Até ocorreu o suicídio do próprio presidente. Nos 17 meses seguintes, o Brasil teve 3 presidentes. Logo após a morte de Getúlio, o vice, Café Filho, assume, temporariamente, mas é afastado e substituído por Carlos Luz, vice-presidente da Câmara, cujo mandato durou 3 dias apenas. Frente à possibilidade de um golpe, o general Teixeira Lott se antecipa, depõe Carlos Luz e entrega o governo a Nereu Ramos, vice-presidente do Senado. Em meio a esta instabilidade, é eleito Juscelino Kubitschek, que injeta novo vigor à política nacional. Uma política voltada para o desenvolvimento e a modernidade, mas a duras penas para o país. Cresceu a inflação e a dívida externa. Ele abriu as portas para as multinacionais que se instalaram na região sudeste, mas isso provocou um êxodo rural. A migração interna, provocada pela expectativa do homem do campo de conseguir um emprego nos grandes centros urbanos, agrava a crise social do país. Era um período de otimismo, efervescência cultural, conciliação política e desenvolvimento econômico. A construção de Brasília, rodovias e usinas elétricas davam ao presidente a simpatia popular e o apoio do Congresso. Em abril de 1960, a sede da República é transferida para Brasília e o plenário do Palácio Tiradentes, mais uma vez, fica mudo. Só volta à efervescência em 1975, com a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Para diminuir o número de senadores de oposição, o regime militar fez a fusão do antigo estado da Guanabara, uma cidade-estado, com o nosso antigo estado do Rio de Janeiro. E com isso diminuiu de 6 senadores de oposição para 3 senadores de oposição. Da mesma forma, dividiu o Mato Grosso, cortando o sul, criando o Mato Grosso do Sul, saindo de 3 senadores da situação para 6 senadores da situação. Esse fato político marcou definitivamente a maioria do governo militar no Senado Federal. A LERJ foi criada com a soma dos deputados do antigo estado do Rio e da antiga Guanabara. Juntaram, que todos estavam eleitos, né? Deu 90 e poucos deputados. Aí fomos fazer a constituinte da fusão e eu participei como membro do que examinava a fusão. Eu era o relator geral. Foi um momento difícil e foi muito ruim para Guanabara. Para nós, do antigo estado do Rio, foi doce de coco. E depois desses anos todos, só hoje é que a gente vê de fato consagrada do ponto de vista cultural, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a fusão. Levaram muitos anos para que costumes diferentes, desenvolvimento econômico diferente pudesse ser consagrado e unificado. E hoje somos todos, independente de cariocas ou fluminenses, somos todos defensores do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi a vitrine e o espelho para o resto do Brasil. Tudo o que acontece aqui é um reflexo do que acontece no resto do país e, ao mesmo tempo, isso aqui espelha para o mundo essa crise ou essa vitória ou esse momento de euforia. Então, o Palácio Tiradentes esteve no centro dessa mudança, virou palco de manifestações, virou palco de reivindicações, num momento em que nós atravessamos grandes dificuldades, nos momentos
de euforia, nos momentos de tristeza, sempre foi a casa do povo. E ele é, para o Rio de Janeiro, um símbolo. Portanto, é uma casa que pertence a todos nós e merece ser mantida, preservada, cuidada, tratada com um carinho especial. Ela representa séculos de história política brasileira. Vários momentos significativos podem ser citados dentro desses 90 anos memoráveis. Mas um dos que mais me chama a atenção foi a eleição da primeira mulher, que muito pouca gente cita, né? Em 1932 foram convocadas eleições, uma candidata para desespero dos machistas tradicionais de plantão, Carlota Pereira de Queiroz, uma provecta senhora, bem cheinha, né? Bem fofinha, e apesar do seu aspecto doce, meigo, ela vinha com ideias vigorosas de igualdade feminina, o direito da mulher na participação das decisões nacionais. Até então a mulher era um objeto doméstico, deixava de ser esse objeto doméstico para se tornar uma cidadã participante com direitos e deveres. Podia até ter direitos na partilha de bens do marido, mesmo ou do parceiro, mesmo que não fosse casado. Então foi uma grande mudança, ela trouxe essas leis para a pauta, e que hoje são atribuídas ao presidente da República, isso e aquilo, mas na verdade ela é que plantou essa semente que frutificou. A década de 30 foi uma época muito rica na história do Palácio Tiradentes. Foi a época das grandes leis sociais. Nós aqui praticamente não tínhamos direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, e esses foram literalmente criados a partir da Revolução de 30. E foi uma época de grande cobrança da população perante seus deputados, e o Palácio Tiradentes pôde exercer a sua função, que sempre foi imaginada desde o início, ser uma caixa de ressonância da sociedade. É o palácio onde o povo diz ao governo o que deve ou não fazer. Novos tempos, novos personagens. Mas no plenário do Palácio Tiradentes se mantém a tradição de estar sempre à frente, abrindo novos caminhos na história da democracia brasileira. Foi assim que, em fevereiro de 1995, foi eleito presidente da Alerj pelo voto aberto. Foi garantido aos homossexuais os mesmos direitos dos casais heterossexuais. Também pioneira foi a aprovação do passe livre para os estudantes fluminenses e do sistema de cotas para o ingresso na universidade para negros, índios e oriundos do ensino público. Nós defendemos o voto aberto. A nossa filosofia era: deputado, mostre a sua cara. O voto é um direito, abrir o voto, o deputado tem que mostrar o seu voto, é um dever do deputado mostrar o seu voto. E assim nós conquistamos uma eleição com as galerias cheias, dividida a Assembleia, numa eleição memorável, creio que não só para mim, mas para a história da democracia do nosso Rio de Janeiro e do Brasil. É o primeiro parlamento a fazer o voto aberto. Na questão também dos direitos dos homossexuais, eu, como legislador, trabalhei por essa questão. Quanto ao preconceito, eu dizia: eu não estou aqui discutindo a opção sexual de cada um. Estou dizendo o seguinte: o servidor público do Estado, que é homossexual, tem todo o direito, como o servidor público heterossexual, se ele está casado com um companheiro, ou se a companheira está casada com uma companheira, a ter acesso ao que o companheiro de trabalho, que faz a mesma coisa que ele, heterossexual, tem para a sua companheira ao morrer. A história do Palácio Tiradentes se confunde um pouco com a história política de vanguarda do Rio de Janeiro. Eu destacaria como fato muito relevante da história recente a aprovação em 99 da Lei de Cotas para a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Foi o primeiro estado brasileiro e depois se expandiu a outros estados brasileiros e se expandiu para o governo central. E hoje nós temos a lei de cotas em todo o país. Outro fato importante, que também parte dos estudantes da nossa juventude, foi o primeiro estado a consagrar o passe livre para os estudantes. Hoje uma questão universalizada em todo o país.
Nesse momento que o Palácio faz 90 anos, nós estamos reformando a sua parte externa, posteriormente vamos reformar a sua parte interna. Assim que nós conseguirmos mudar para o Banerjão a parte administrativa, nós faremos a reforma da parte externa, já aprovada pelo IPHAN, né? E eu quero que o Rio de Janeiro tenha a oportunidade do Palácio Tiradentes ser transformado num museu vivo, com exposições permanentes, que se integre definitivamente à vida do corredor cultural do centro do Rio de Janeiro e que também a cidade que vem ganhando tantos implementos importantes, Museu do Amanhã, o Mar, a reurbanização da Orla a partir dos armazéns da Praça Mauá até aqui a Praça 15, a demolição futura do nosso anexo para que se amplie a área de convivência, de lazer e de cultura da Praça 15 e o Palácio se integre definitivamente nessa paisagem. Eu estou convencido de que o Palácio Tiradentes, ao fazer 90 anos, ele só traz um aumento da autoestima do nosso povo.